A Justiça determinou agora à tarde. Clássico dia 14 com 2 torcidas e limitação de público no Serra Dourada. Confira. O presidente do Vila Nova, Esival Martins, lamentou a decisão de torcida dividida com limitação para 8.000 torcedores para cada clube. O Colorado é o mandante e terá prejuízo financeiro. O juiz criou uma terceira alternativa, né? Então eu acho que isso não vem ao caso e nós não concordamos em hipótese nenhuma. Ou é uma torcida única que nós continuamos a apoiar essa medida no sentido de se ter segurança, sabe? Levando em consideração o que aconteceu no último jogo, ou então, se for para liberar para as 2 torcidas, que seja liberado na totalidade daquilo que o Serra Dourada tem o laudo. Além de não concordar, providências já estão sendo tomadas. O nosso departamento jurídico já está tomando todas as providências, claro, faço questão de dizer, respeitando a decisão do juiz, mas embora nós respeitamos, nós não concordamos e nós vamos em busca de entrar com recurso no tribunal, com certeza. O Goiás também se manifestou quanto à decisão do juiz, doutor Elcio Vicente, que limitou o número de torcedores no clássico do próximo dia 14. Eu não vejo motivo para limitação, certo? De qualquer forma, o entendimento nosso é que a decisão, no entendimento do juiz, foi visando a segurança dos torcedores, da sociedade de forma geral, certo? E que, ainda que tenha ocorrido essa limitação, é uma decisão que garante ao torcedor, tanto aos torcedores esmeraldino quanto ao torcedor do Vila, ainda que de forma limitada, mas que garante ao torcedor, ao cidadão que paga seus impostos e tudo mais, a comparecer ao evento esportivo, certo? Então, o clube, ainda que entenda que não é a decisão ideal, ele respeita essa decisão e, pelo menos a princípio, não cogitamos a possibilidade de apresentar algum tipo de recurso contra ela. Bom, alguns detalhes aqui para vocês comentarem. O juiz Elcio Vicente, da 3ª Vara da Fazenda Pública, ele se baseou no efetivo policial para tomar essa decisão, que será de 700 policiais, 8.000 torcedores para cada clube. Cabe recurso, não só do Vila, mas também do Ministério Público, que havia proposto torcida única. Isso tudo pode ter um outro capítulo nas próximas horas ou nos próximos dias. E aí, pessoal? Ó, eu penso o seguinte, eu achei estranha a decisão do excelentíssimo senhor juiz, porque o jogo de futebol é justo que se tenha 2 torcidas. Esse é o primeiro ponto. O primeiro turno foi com 2 torcidas. O Goiás seria prejudicado agora no retorno. Agora, qual o argumento do juiz para limitar o número de ingressos? Porque se você coloca 2.000 ingressos para cada clube, o risco de ter briga, de ter invasão de campo é o mesmo, porque lá estarão as torcidas organizadas. E não é a torcida do Vila, nem tampouco a do Goiás. São mais organizadas. Independente do número, elas estarão lá. Aí você fala, não, mas é mais fácil controlar 16.000 pessoas. Qual é a diferença que faz de você ter 20, 30, 40 mil pessoas e 16, se os caras que brigam são os mesmos? Só me explica. Se os caras que encaçam as confusões são os mesmos. E não adianta, pode ter 700, pode ter 1.500 policiais, que eles vão caçar do mesmo jeito. Pode ter 200 torcedores. Pode ter 200 torcedores, 100 de cada lado, que eles vão brigar. É dos 2 lados. Então, achei ridícula a decisão, né? Porque eu acho justo que tenha 2 torcidas. O futebol é bonito, né? Não fosse essa guerra que se formou entre essas torcidas organizadas, a gente poderia ter um estádio Serra Dourada lotado. Eu acho até que não teremos a totalidade dos ingressos vendida, porque 16.000 pessoas nesse jogo, com o medo que o povo anda de enfrentar esse clássico, né? De enfrentar a guerra das torcidas, é muito provável que não tenha isso. Mas se fosse uma torcida só, teria mais gente, porque talvez se sentissem mais seguros. A família poderia ir. E não é o caso desse jogo com torcida dividida. Então, achei, assim, uma decisão sem fundamento, né? Foi um tipo da coisa assim, ó, tá aqui, eu vou ficar em cima do muro. Um queria sem torcida, o outro queria torcida única, eu vou limitar aqui 8 para cada lado, tá bom. Péssima decisão. Essa guerra com os marginais aqui nós perdemos. Essa é a minha opinião. Perdemos e perdemos feio.
É por isso que tem que ser torcida única, e o Evandro disse tudo aí. Porque essa decisão de torcida única não é por causa do torcedor comum, é por causa da torcida organizada, é torcida única organizada. É por causa da torcida organizada, porque se não tivesse, não tinha problema. Por exemplo, lá no prédio que eu moro, tem o Francisco, que é torcedor do Goiás, e tem o Sérgio, que é torcedor do Vila Nova. Eles nunca brigaram. Mas se você colocar uma torcida organizada de um time de um lado e do outro, se eles passarem ali e não tiver uma proteção, não tiver uma grade, eles começam a brigar no E se tiver, eles pulam. Eles pulam, então, eles começam a xingar o outro. Então, esse tipo de comportamento a gente não tem por parte do torcedor comum. Então, quando você limita esses 8 mil, tudo bem que é mais ou menos a mesma média dos últimos clássicos. Mas há a possibilidade do Vila levar mais de 8 mil, então você está prejudicando o Vila Nova. Doni. Ou até o Goiás, se o Goiás levar mais de 8 mil. Eu acho que a decisão do juiz ela é esdrúxula, e explico o termo, porque ela não beneficia em nada, embora até concorde com o Evandro e com o André de que esse jogo não vai dar mais do que 16 mil pessoas, mesmo em função de todas essas coisas que já foram ditas. Acho que o juiz não tomou a decisão, ele apenas fez, como todo esse episódio, na minha opinião, aproveitou para varrer mais um pouquinho para debaixo do tapete, que é o que o Ministério Público também está fazendo. Eu particularmente, eu não gosto de torcida única. Eu não gosto porque, primeiro que a Constituição Federal diz que todo cidadão tem direito de ir a qualquer lugar público, em qualquer evento público. E a partir do momento que você diz que tem uma torcida única, você já chutou a Constituição para o alto. E eu sou um constitucionalista. Eu acho que para se ter democracia é preciso se respeitar a lei, e a lei é o que está na Constituição, e o próprio guardião da Constituição, ou seja, a Justiça, o Ministério Público, está sentando em cima da Constituição. Por quê? Eu explico. Eu aceito tranquilamente todos esses argumentos de torcida única, mas isso é uma decisão paliativa. Isso é até que se apresente uma solução final que o Ministério Público, que é um órgão extremamente competente, de funcionários altamente remunerados, provavelmente a elite do funcionalismo público, que ganham muito bem para ser promotores, procuradores, estudaram bastante. Eu espero que não só estudaram para passar no concurso, mas também estudaram para resolver problemas e apresentem, afinal, uma solução. Olha, gente, nós vamos ter torcida única durante 3 anos, porque durante 3 anos nós temos esse plano aqui, e com esse plano aqui nós vamos resolver o problema. Que seja acabando com torcida organizada, que seja educando a torcida organizada, que seja um monte de coisa. Agora, que não me venha com argumentos meia boca, que nem reconhecimento facial. O Serra Dourada tem isso, amigo. E o Ministério Público sabe. O Serra Dourada tem. Agora, o que adianta o Serra Dourada reconhecer se não existe um cadastro? O que adianta reconhecer as coisas se a polícia não prende ninguém? Como disse o André e como disse o Evandro. Quem briga são 40 pessoas. Todo mundo viu a cara do cidadão que tentou assassinar o outro com a tábua. Exatamente. O rapaz tá preso. Então eu vejo assim, eu entendo a preocupação do Ministério Público, ótimo, nós temos que cuidar disso mesmo. Só que as soluções apresentadas até o momento são meramente paliativas. E essa do meritíssimo, do juiz aí, ela é mais ainda, ela não agrada a ninguém, porque ela é inócua. O problema não é ter 18, mas o efetivo, não, ninguém briga no Serra Dourada por falta de policiamento. O policiamento sempre, aliás, o policiamento lá dá conta de 40, 50 mil pessoas. Agora, como dizem aqui meus colegas, quando eles querem brigar, eles pulam por cima da polícia. E é isso aí.